Olá, estamos de volta com o nosso programa Conversas na Varanda. E nós hoje temos um assunto muito interessante para discutirmos. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, você pode participar, porque esse programa está sendo feito ao vivo. Você pode nos enviar e-mails com as suas perguntas, com seus comentários. E hoje nós temos duas pessoas muito importantes que vão discutir comigo. Nós vamos conversar sobre o tema violência contra as mulheres. Porque há duas notícias que têm chocado o Brasil nessas últimas semanas. Na verdade, um deles já é há alguns meses. Uma advogada que foi assassinada pelo seu ex-namorado com ciúmes, porque o deixou, e foi jogada dentro de um rio com o seu carro. E, ultimamente, uma jovem que estava com um filho de 4 meses, que pediu pensão ao pai da criança, que não era seu marido, inclusive um jogador de futebol, que foi sequestrada, esquartejada, desossada e teve o seu corpo jogada para que os cachorros comessem e não deixassem vestígios, e ainda está uma confusão no Brasil. Porém, a violência contra a mulher não é de hoje. Segundo algumas estatísticas, a cada 2 horas no Brasil, uma mulher é morta. A cada 2 horas no Brasil, segundo uma reportagem do jornal da Globo do dia 10 de julho, a cada 2 horas uma mulher no Brasil é assassinada e a cada 4 minutos uma mulher é agredida. Então eu trouxe para conversar conosco aqui a Valéria Cristina Vilhena, que é doutoranda em Educação, História Cultural e Artes pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, tem mestrado em Ciências da Religião, e a área de concentração dela foi Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo. E o seu título do seu mestrado foi Pela Voz das Mulheres, uma análise da violência doméstica entre mulheres evangélicas atendidas no Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher, que é uma casa católica, a Casa Sofia, onde ela esteve, e que, segundo dados da própria Valéria, que ela vai já conversar com vocês, 40% das mulheres atendidas nesse local são mulheres evangélicas, e foi uma coisa que me chamou muita atenção. E estamos também com o Helena Júnior, que é filósofo, que se formou em filosofia pela Universidade do Paraná, e também mestrando em ciências da religião lá na Universidade Metodista de São Paulo. Qual é o tema da sua dissertação? Qual é o seu foco, Helena? Verdade e revelação, como um processo de aprendizado. A ideia que a gente está trabalhando e começando a costurar os primeiros pensamentos é de que tanto a verdade quanto a revelação, que é um conceito religioso, são processos abertos de evolução, não são conteúdos fechados, prontos, acabados, a serem descobertos em alguma profundidade escondida, seja do universo, seja de um livro sagrado, seja do coração humano ou de uma divindade, mas são processos históricos que a humanidade, à medida que caminha em direção ao melhor, vai construindo e descobrindo. Essa é a minha perspectiva. E ele, como também líder religioso, vai estar conosco nesse programa para nos ajudar a ver o que acontece que essas mulheres são agredidas e como é que os líderes religiosos também agem e interagem nessa. E é escritor. Depois nós vamos falar do livro dele, Salvos da Perfeição. Mas, Valéria, queria que você desse boa tarde para os nossos internautas, para as pessoas que estão nos assistindo agora. Sinta-se à vontade. Obrigada, boa tarde, Jerusa, boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estarmos aqui, porque é sempre uma oportunidade de nós falarmos sobre o tema da nossa pesquisa, que eu acredito ser de suma importância, inclusive pelos acontecimentos que você já citou no início do programa. Exatamente. E uma das primeiras coisas que eu queria te perguntar é o que foi que lhe levou a pesquisar sobre violência doméstica, principalmente contra as mulheres evangélicas? Então, não foi assim premeditada a escolha. Na realidade, quando da escolha do campo de pesquisa, eu visitei algumas casas de defesa das mulheres
E quando eu cheguei na Casa Sofia, que é uma casa que faz parte de um projeto social da Igreja Católica, dirigida pelo padre Jaime Krau, lá na Zona Sul de São Paulo, Jardim Ângela, e as profissionais me surpreenderam dizendo que tinham maior dificuldade em atender as mulheres evangélicas, porque elas resistiam mais ao tratamento. Né? No caso lá da Casa Sofia, é tratamento psicológico, jurídico e social. Então, foi aí que me deu essa vontade de pesquisar o porquê com as mulheres evangélicas seria mais difícil essa recuperação, esse tratamento, porque elas abandonam muito mais o tratamento. Então, foi daí que surgiu a vontade de pesquisar especificamente a violência contra as mulheres entre os evangélicos. Legal. E assim, qual seria mais ou menos o número de mulheres? Quantas mulheres a Casa Sofia atende? Bom, a Casa Sofia atende em torno de 1.200 mulheres por mês. Esse atendimento pode ser em grupo, pode ser individual e também pelo 0800. E cerca de 40% dessas mulheres, ou seja, cerca de 40% de 1.200 mulheres mês se declaram evangélicas. E a dificuldade é que elas sempre respondem às profissionais que elas esperam que Deus venha resolver os problemas. Então, fica sempre nas mãos de Deus. E por quê? Porque elas recebem aconselhamento dos pastores, né? Para confiar em Deus, para fazerem participarem de uma nova campanha para a conversão do marido, para a libertação do marido. Então, o problema da violência contra a mulher, ao invés de ser considerado um fenômeno social preocupante, né, ele acaba sendo espiritualizado. Exatamente. Inclusive, eu escrevi um texto que está no meu blog, www.deliriosdaalma.blogspot.com, que acho que foi antes de ontem, que eu ouvindo na TV toda essa confusão com essas mulheres assassinadas. Inclusive teve, acho que há 2 anos, eu não me lembro quanto tempo, mas o caso também de uma jornalista que acabou o namoro e o ex-namorado marcou um encontro com ela no estábulo e a matou. E, se eu não me engano, esse homem já está solto. E eu escrevi justamente sobre isso. O que é que leva essas mulheres, várias coisas levam as mulheres espancadas, agredidas a permanecerem dentro de casa. E um dos elementos que eu analisei nesse meu texto foi que as mulheres evangélicas, muitas mulheres cristãs, quando elas vão procurar ajuda do seu pastor, do seu líder religioso, elas são ensinadas e motivadas a permanecer, orar pelo marido, rezar pelo marido, para que ele mude. E, na verdade, muitos desses líderes não sabem, ou nenhum deles sabem, que pode estar levando essa mulher a ser assassinada. Aí pede para fazer campanha, jejum, né? E eu queria, sim, que o Helenay participasse um pouco e dissesse o que é que você acha dessa atitude quando uma mulher procura ajuda do seu líder espiritual e o líder lhe diz que o marido vai mudar, e lhe diz, não, vai para casa, vai dar tudo certo. Na verdade, é um ambiente religioso, um ambiente evangélico, especialmente, ele é marcado por um desejo de harmonia, né? De manutenção da harmonia a todo custo. E para enfrentar um caso de violência doméstica, em que a mulher está submetida a um processo sofisticado, complexo, né? de violência, porque ela é dependente financeiramente, ela é criada dentro de uma cultura onde os valores da sua identidade passam por essa sujeição emocional à figura masculina do marido. Não há como lidar com isso, enfrentar essas questões sem conflito, sem crise, sem discussão, sem problematização. E a tendência do ambiente religioso é fugir a todo custo do conflito. Essa é uma questão, né? Certamente há tantas outras. A professora Valéria deve ter um monte aí de informações sobre isso. Mas eu percebo